Olá, queridos amigos da TV Online de Santo André. Alegria estar com vocês para dividir um pouquinho mais daquilo que trabalho e faço, nas minhas pesquisas a respeito de toda essa história fantástica que nos conduz até aqui, Somos o produto do nosso passado, isso é certeza. E aí, hoje nós vamos falar um pouco com Abraão, porque no último programa nós vimos um pouco sobre a destruição da Torre de Babel, como que aconteceu aquilo lá. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um personagem muito importante, que também é crucial dentro da religiosidade para 3 grandes religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é Abraão, que foi o primeiro patriarca daquele povo escolhido, Então nós vamos estar dentro desse espectro hoje, falando desse personagem, que foi importante e teve grande valor para tudo aquilo que aconteceu dentro da explosão da Torre de Babel. Esse patriarca, que lá se chamava Abrão, para nossa tradução aqui, Abrão, porque era Abraham, dentro do idioma sumério. Ele vivia em Ur, numa cidade, que na época era muito próspera, era uma cidade, enfim, digamos, de primeiro mundo, seria classificada nos nossos dias atuais como uma cidade de primeiro mundo. Onde ela se localiza, onde foi Ur, hoje, atualmente, é uma cidade que se chama Tel El Mukayyar, que fica no Iraque. Enquanto Ur, lá atrás, ela era resplandecente, era uma cidade muito bonita, e havia foi feita uma unificação do templo de Nippur, que era o templo de Enlil, com o templo de Ur. E lá em Ur, Enlil designou nessa cidade que o seu filho, chamado Nanarsim, fosse aquele que responderia pelo processo de aprendizado, de civilização, enfim, ele seria o grande responsável por essa cidade. E ele vai ver, e vai receber ordens do pai, que vai, quando o processo daquele filho do Enki, que era Marduk, estava na exacerbação de domínio pela terra, pelo mundo, então esse Nanar vai também ser muito importante, porque ele vai receber do seu pai, as orientações de como conduzir. Então ele vai ter a instrução, porque Enlil foi orientado que ele fosse na casta sacerdotal de Ur, e ali ele olhasse, focasse, com mais abrangência, a família de Terá, o Terá bíblico, que lá vai se chamar Tihu, na Suméria, e que dali sairia aquele que era especial, porque estaria dentro dessa missão da destruição da Torre de Babel, e também seria ele que daria continuidade para uma nova linhagem, digamos assim. Bom, porque na verdade Abraão, ele está diretamente ligado na descendência de Noé. Ele vem através do primeiro filho de Noé, que é Sem. Então, por isso que os hebreus, depois os judeus, são até hoje semitas.
né? Até tem a coisa do antissemitismo, mas então vem de Sem. Então é um tronco nobre, né? E esse rapaz, que na época, né, já era um rapaz, ele com 10 anos começou a servir no templo de Nippur, onde ele reverenciava esse Nanar, né? E quando ele começa a servir, o pai dele era um alto sacerdote, né? Ele teve uma educação de príncipe, então ele tinha todo o conhecimento dos dois lados. Ele conhecia o lado dos colonizadores e conhecia também o que estava acontecendo do lado dos terrestres, né? Então, nós sabemos que esse Abrão, ele foi considerado na Bíblia como um amigo de Deus. Só que, se nós analisarmos, realmente ele era amigo porque ele era alguém de extrema confiança, né? E ele estava num processo muito importante, onde ele iria desenvolver funções diplomáticas em relação a tudo aquilo que aconteceria, né? Que era a destruição do porto espacial, né? A história de Abraão está localizada no capítulo 11, né, da Gênesis. A partir do versículo 26 até o 32, vai contar todas as gerações, né? As gerações de Terá, que vai gerar Abrão, que vai ter um irmão também, né, chamado Naor, e que vai ter também um irmão chamado Arã. E essa geração, né, que Terá, que era o sacerdote, assim como o pai de Terá também, então eles vão receber a ordem de sair de Ur. Por quê? Não é que ali na Bíblia diz que havia muita fome na região. Acredito que até tenha, né, havido essa fome. Eles eram pessoas aristocráticas, família bem, né? Eles tinham uma posição social muito privilegiada. Então eles saem, eles recebem a ordem de sair de Ur e irem para Arã. O Senhor que fala, né, que a Bíblia conta que fala com Abrão, na verdade esse Senhor era filho do governante, do Senhor do mando da terra, que era Enlil na época. Então ele recebia a ordem diretamente desse deus Nanar-Sin, que depois ficou na mitologia ou no panteão dos deuses, ele fica como o deus Lua, né? Porque ao nascer, quando ele nasceu, os pais acharam ele um bebê brilhante, um bebê de uma luz muito intensa, né? Então eles colocaram o nome de Nanar-Sin, que seria, né, aquele iluminado pela lua. E quando então Abraão vai receber essa ordem, é Nanar que vai dar esse start nesse êxodo que vai acontecer. Aí ele vai parar num lugar chamado Arã. Essa cidade Arã, né, ela era muito importante também. Era uma cidade perto do mar, né? Então tudo que é perto do mar era perto de acesso, né? Então esse acesso levava para várias regiões, as notícias chegavam. Então ele parou em Arã também estrategicamente. Fatos que eu vou falar que são estranhos, mas que eram tão corriqueiros antes, era assim como os colonizadores, para garantir a primogenitura da geração que ia suceder ao trono, eles casavam com uma meia-irmã. Essa meia-irmã tinha que ser apenas somente filha do mesmo pai, nunca da mesma mãe. E assim também acontecia nos primeiros momentos, né, nesse tronco que estava saindo Abraão. Abraão era casado com a sua meia-irmã, que lá em primeiro momento era chamada Sarai, assim como ele era Abrão. E então ele já sai casado de Ur e fica lá em Arã
o pai falece, o irmão falece ainda quando ele estava em Ur. Ele leva, né, o seu sobrinho junto, né, que era o conhecido Ló. E então ele começa um trabalho importantíssimo dentro dessa missão. Ele vai fazer um caminho, um percurso muito grande. Então ele vai sair de Ur, vai chegar em Harã, de Harã ele vai descer até Siquém, ficar lá um pouco em Siquém, aí ele chega no Egito. Aí ele vai no Egito, e quando ele chega no Egito, a Bíblia ela vem, né, contando apenas que ele chega lá, fala que para Sara falar que era que era irmã dele, para ele não ser hostilizado pelo fato dela ser bonita. Então é uma história assim, meio pueril, né? Porque se nós observarmos o X da questão ou o evento que estava para ocorrer, nós vamos perceber que, na verdade, ele foi em missão diplomática para o Egito. No Egito, tinha um faraó que ele era avesso, né, à governabilidade que existia dentro do Egito como um todo. Então o Egito inclusive estava dividido, né, tinha a coroa do norte e a coroa do sul, e esse especificamente ele estava muito próximo ali aonde ficava o Timum, que era onde ficava o porto espacial. Então, quando Abraão vai lá, ele vai, na verdade, fazer uma aliança com esse descontente, garantindo assim, né, a fronteira entre o Egito e a Península do Sinai. E ele garante isso. Ele garante porque ele foi recebido, né, e ele sai com aqueles presentes todos porque foi uma visita diplomática. E aí ele volta, né? Ele vai se estabelecer aonde? Em Canaã. Por quê? Porque as ditas cidades impenitentes, as cidades pecadoras, conhecidas como Sodoma e Gomorra, na verdade era uma região onde Marduk tinha um reduto, né? Um contingente muito grande de adoradores que fariam qualquer coisa por ele. Então, na verdade, existia a necessidade de uma coibição dessas cidades. A história oficial nos conta, né, que da Suméria desceram 4 reis. Isso também está registrado formalmente nos anais da história. E desceram 4 reis da Suméria e foram guerrear com 5 reis que ele chamava de cidades ocidentais, que na verdade eram aquelas cidades ao sul do Rio Jordão. E ali então estabeleceu-se, né, eles desceram, um deles se chamava Anfarel, outro se chamava Tidal, o outro se chamava, estou forçando a minha mente mesmo, né? O outro se chamava o rei de Goim, né? E outro se chamava Kedorlaomer. Esse Kedorlaomer, nós podemos encontrar os textos, né, que falam dele nas escritas sumérias, porque ele deixou uma autobiografia contando um pouco, né, dessa guerra que aconteceu. Então ele vai descendo, ele desce, ele não conhece Abrão. Ele nem sabia, né, do que Abrão estava fazendo. Ele não tinha noção. Porque a missão deles era simplesmente enfraquecer o movimento dos seguidores, né, dos adoradores de Marduk, que na verdade poderiam, ou eram até exércitos já formados para o enfrentamento. Então esses 5 reis do ocidental, que era no sul do Jordão, né? Eles, quando esses 4 chegaram da Suméria, eles bateram pesado nesses 5 reis. Esses 5 reis fugiram, né? Alguns e se atolaram, inclusive mergulharam nos campos de petróleo, que era muito
vicejante, né, naquela região. Abraão estava do outro lado, né, porque quando houve a divisão, como eram dois grandes patrimônios, né, o sobrinho Ló e o tio Abrão, eles tinham um grande patrimônio. Então isso é o que está escrito na Gênesis do Antigo Testamento. Em determinado momento, eles começaram a disputar por pastos, briga entre os dois clãs, né? Os empregados de um brigavam com os empregados de outro. Então Abraão tomou a decisão de separar. E nessa separação, Ló ficou com toda aquela região, que era bonito, que era o Vale do Jordão, que também conhecido como Vale de Sidim. Ele era muito lindo, verdejante, uma pradaria maravilhosa. Enquanto que Abrão, ele fica nas regiões montanhosas, porque ele era bonzinho, né? Porque ele sacrificou todo o rebanho dele, né, numa região montanhosa. E nós sabemos que para o rebanho, tanto bovino, caprino, enfim, né, é muito ruim as regiões íngremes. Ele ficou lá por estratégia, porque aonde ele ficou, ele podia visualizar qualquer movimento e ele passava informação. E ele também estava com um exército muito bem feito, né, de Nearim. Traduzindo, Nearim homens preparados para a guerra. Esse 318 homens eram, na verdade, uma tropa de elite, uma tropa importantíssima. E essa tropa, né, vai fazer a diferença em todo essa organização, essa estratégia de guerra, porque vai ser a nossa primeira guerra nuclear do planeta Terra. Então, quando ele está dentro dessa observação, nesse lugar estratégico, vem né, porque quando os 5 reis do Vale do Sidim, ou então ali, né, do sul do Rio Jordão, eles evacuam, eles fogem, e lógico, quando o rei foge, os exércitos recuam, ou então são apanhados como prisioneiros de guerra, como espólio, enfim. E realmente os 4 reis levaram o espólio de guerra. E dentro desse espólio de guerra estava o Ló e toda a sua imensa fortuna. Eu digo que Ló, na verdade, seria um espião do tio, porque ele ficava num lugar privilegiado, que era, como ele era muito rico, ele ficava no lugar onde tudo era discutido. Seria assim uma sede do governo. Então, lá em Sodoma, então ele ficava junto com os governantes. Então ali eles sabiam, discutiam todos os assuntos concernentes à governabilidade e às dificuldades, ou então até aquilo que eles estavam temendo. Então Ló tinha todas as informações, evidentemente que ele passava para o tio. Só que daí, quando ele foi levado como espólio de guerra, ele, a sua fazenda, né, os seus bens, então conseguiu fugir e foi até Abraão e contou que o sobrinho tinha sido levado, né? Então Abraão parte e vai atrás, e realmente ele faz com que Kedorlaomer libere o seu sobrinho e todos os seus bens, todas as suas mulheres, porque as mulheres eram também como despojo de guerra, né? Então ele consegue isso. Mas por que ele consegue isso? Porque ele se apresenta também diplomaticamente. Eu sou Abrão, filho de Terá, né? O meu pai é alto sacerdote, estou em trabalho também para proteger como vocês, só que do outro lado. Vocês estão lá e eu estou do outro lado protegendo na Península do Sinai, que é muito importante. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer lá e agora estou aqui ainda em missão. E aí acontece então, né, que o sobrinho volta, se estabelece novamente em Sodoma. Os reis de Sodoma são extremamente gratos porque ele devolve tudo o que foi tirado dali, né?
o Abraão devolve tudo, e aí ele fala que os reis falam, né, que queriam gratificá-lo pela ajuda primordial que tiveram em relação à guerra, afinal de contas eles foram perdedores e não perderam. E aí ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele falou, não, deixa. Lógico, ele não queria nada, porque não tinha nada a ver, na verdade eles eram os oponentes da questão ou da guerra, né? E aí, enquanto isso, era planejado a guerra atômica ou nuclear em si, né? Pelos deuses, que estabeleceram através até da aprovação do Pai do Céu, né? Num patamar mais elevado, ou numa hierarquia maior, que seria, assim, a única saída, destruir o porto espacial. Para quê? Porque lá dentro desse porto, que era a Península do Sinai, existia também, né, eles guardavam armas, né, de tecnologia bem elevada, bem forte, né, mas não eram armas nucleares como a que eu falarei no próximo programa. Eram armas potentes que aquele que tomasse, aquele que tivesse o domínio delas, com certeza também ganharia qualquer guerra. E eles resolveram destruir tudo isso para tirar das mãos daquele que estava completamente insano em relação a ter tudo, ser o dominador de tudo. Então, por enquanto, paramos por aqui. Agradeço a todos e um beijo e até a próxima. Muita paz!